Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos de volta à minha cozinha. Hoje eu vou compartilhar com vocês a preparação da comida da semana e dessa vez eu escolhi algumas receitas que fosse mais prática para mim fazer. Então para essa semana a maioria das preparações vão ser feitas todas em uma panela só. Outras vão ser feitas todas em uma assadeira só, porque eu pretendo economizar tempo, pretendo economizar louça também, não quero que junte muita louça para lavar no final das preparações. Então eu escolhi começar a fazer aqui os legumes que já vão no forno, porque daí já me libera mais uma preparação. Já coloquei aqui couve-flor, batata doce, cenoura, é o que eu tinha na geladeira essa semana, não quis desperdiçar, aproveitei já para fazer os legumes no forno. Aqui eu tô utilizando um tempero natural, que tem o link aqui na descrição, é um tempero bem completo, ele tem ervas finas, alho e cebola em pó. Que, pra ser bem sincera, na verdade, ele é um tempero para batatas ao forno, mas vai muito bem com qualquer tipo de legumes. Agora eu vou começar adiantando um outro processo, que é o da batata e do frango, porque eles vão cozinhar juntos numa mesma panela. Eu pretendo fazer um bolinho de batata com frango desfiado, e essa receita é muito boa, ela pode servir como um lanche ou pode servir também como um acompanhamento de alguma refeição. E não tem problema se a batata ela desmanchar na hora de cozinhar junto com o frango, porque ela vai virar um purê de qualquer forma. Depois eu vou bater o frango e a batata tudo no multiprocessador, então não tem problema. E esse outro tempero que eu utilizei aqui é um tempero para frango assado, onde ele tem páprica doce, cebola em pó, um pouco de açafrão, tem um pouco de mostarda em pó também, ele é um tempero bem completo também. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês desses temperos, aí você consegue comprar pela Shopee com frete grátis. Mas se você cortar batata grande, vai ser mais fácil de separar do frango depois, então não precisa ser tão pequenas. E vocês sabem que eu tenho costume de usar a batata Asterix, mas dessa vez eu tô utilizando a batata inglesa mesmo. Vou adicionar aqui um pouco de água, você pode adicionar também um caldo de legumes. Agora, a outra parte do frango, que são 500 gramas, eu já utilizei aqui um temperinho também de frango, só que um tempero diferente. No caso, o que eu costumo usar para fazer hambúrguer de frango. E vou selar ele muito bem selado na frigideira, eu quero fazer um frango cremoso, com milho e bastante cheiro verde e creme de leite também, para ter uma variação aí da receita com frango para a semana. Aí já aproveitei para adiantar o almoço também, gente, agora por volta de 9 horas da manhã e é segunda-feira. Agora os legumes ficaram prontos e eles ficaram por 30 minutos no papel alumínio no forno e 10 minutos sem papel alumínio. Daí a couve-flor ela ficou al dente, a batata doce também está no ponto e a cenoura ficou bem macia. Aqui eu tô colocando nesses potes herméticos porque o vedamento é muito bom. Agora que o frango já selou, adicionei um cheiro verde, na verdade é um coentro do norte e um creme de leite. E esse coentro tem um cheiro maravilhoso e dominou a cozinha, o cheiro do coentro ficou maravilhoso mesmo. Agora, para fazer essa receita com a carne moída, eu deixei ela temperada de um dia para o outro, com páprica doce, páprica defumada, cebola, alho em pó e um pouco de cebola picada também, bem pouco, porque nessa preparação eu vou jogar bastante cebola por cima dela. Também vou aproveitar esse molho de tomate e eu quero jogar por cima para ele caramelizar muito essa carne no forno. Eu não quero que ela fique nadando no molho, eu quero que esse molho seque e fique um sabor do tomate bem concentrado na carne. E eu não sei vocês, mas eu amo carne moída com muita cebola, então quanto mais melhor. Vocês podem ver que eu coloquei bastante cebola por cima e aí ela vai cozinhar junto com o extrato de tomate que a gente vai jogar para dar essa caramelizada. Na verdade é um extrato. E se você tiver na sua casa, você encontrar no mercado para comprar o tomate picado, fica muito melhor essa receita. Aí é pronto. É só levar no forno por 230 graus por 40 minutos sem o papel alumínio. Enquanto isso, eu vou cortar o bacon aqui, vou picar na verdade, porque eu quero fazer um macarrão bem turbinado, porque eu acho que macarrão é bem prático de fazer. E eu quero fazer ele com uns pedaços de bacon para dar um sabor, mas vai ter muito legumes nesse macarrão. Sim, uma ótima opção para quem não gosta de congelar comida ou até para aquelas preparações que você acha que não tem necessidade de congelar, você quer só guardar na geladeira. Ele conserva por até 7, dependendo da refeição, por até 8 dias. É muito bom.
Aqui, gente, tô cortando os pimentões, porque também vai no nosso macarrão. Pode-se dizer que esse macarrão, ele vai ser uma salada de macarrão, só que quente. Porque eu vou colocar pimentão, cebola, bacon refogado, vou colocar selga também, espinafre. Então, além de ter bastante nutrientes, vai agregar bastante sabor com o bacon e a cebola caramelizada. É um macarrão pra ninguém botar defeito, né, gente? Aqui eu vou aproveitar, vou cortar também a selga, não muito pequena. Eu sei que esse caule da selga pode parecer um pouco duro, um pouco al dente na hora de cozinhar. Tem gente que não gosta, mas eu gosto de deixar, eu sempre falo pra vocês que a nossa comida, ela tem que ter textura, aroma, sabor também, óbvio, mas uma comida com textura faz toda a diferença e eu gosto de misturar, sabe? Ter as partes das folhas um pouco mais macia e a parte do caule que é um pouco mais al dente, um pouco mais crocante. Eu acho que faz toda a diferença. Tô adicionando aqui nesse bacon o alho que eu já tenho congelado, tá, gente? Tô usando congelado mesmo pra essa semana. E ele tá só alho puro, porque é como se fosse um macarrão alho e óleo, não vou colocar molho. Então, eu adicionei bastante alho, pimentão amarelo pra gente refogar. Tem gente que não gosta de pimentão, pode colocar tomate também, tá? Cenoura ralada. Eu ralei no processador, acabei nem mostrando pra vocês. E uma coisa que eu já tinha aqui na minha geladeira, que é o espinafre picado, eu já tô utilizando também nessa receita. O espinafre, ele é muito bacana, ele não tem muito sabor, mas ele tem bastante nutrientes. E as crianças aqui não tem problema em comer legumes, então eles comem com espinafre, com cenoura, com pimentão, é por isso que eu tô fazendo. Mas aí na sua casa, você pode optar por colocar os legumes que a sua família gosta, tá bom? Aí aqui eu já adicionei o macarrão que foi cozido al dente, ele não foi cozido 100%, porque é um macarrão para ser requentado depois, então a gente sempre deixa ele al dente. Gente, fiz uma pequena bagunça aqui, mas tudo bem, faz parte do processo. E eu optei por conservar esse macarrão no congelador, então eu tô colocando aqui nesses saquinhos Ziploc, porque eu acho que otimiza muito mais o espaço. Eu não gosto de congelar em potes de vidro, e os meus potes herméticos de plásticos todos quebraram e eu preciso comprar para fazer uma reposição. E esse macarrão rendeu 450 gramas em cada saquinho. Depois de 40 minutos a carne moída ficou pronta no forno, ela realmente secou e caramelizou do jeito que eu queria. E eu vou passar para esses potinhos aqui de alumínio que podem ir no micro-ondas também, tá, gente? Quando você compra a embalagem já vem descrito que pode sim ser aquecido no micro-ondas. E olha que lindo ficou essa carne, gente. Aí você pode aquecer no forno com papel alumínio ou você pode aquecer no micro-ondas depois na hora de comer. Aqui eu já bati a batata com um tempero e vou bater também com o frango pra gente fazer o nosso bolinho de batata com frango. Aí aqui já tô passando para um marinex grande porque eu preciso misturar uma farinha aqui para dar liga e dar ponto de bolinho. No caso, eu vou adicionar aveia em flocos porque é o que eu tenho em casa. Mas dá para usar outros tipos de farinha, como farinha de milho, farinha de trigo, maisena, você consegue dar um ponto. Aproveitei também para fechar essas marmitinhas e liberar mais espaço na mesa pra gente. Tô adicionando, gente, farelo de aveia mesmo, mas na verdade aveia em flocos, desculpa. Mas você pode adicionar o que for melhor para você, tá? É mais fácil dar o ponto com farinha de aveia. Então, se você quiser enrolar na mão, eu recomendo que você coloque farinha de aveia ou coloque bastante aveia em flocos ou farelo de aveia. Agora que eu coloquei nessa assadeira, eu vou deixar no congelador por uns 30 minutinhos para ele ficar mais frio. Agora eu tenho certeza que tá no ponto de corte com a faca. Assim que ele congelar, eu posso usar a qualquer momento para estar colocando na fritadeira. E assim que ele estiver dourado os dois lados é porque tá no ponto. Como vocês podem ver, ele não ficou com uma textura muito lisa, mas é porque foi feito com aveia em flocos e não com farinha de aveia. E com 30 minutos no congelador já quase congelou, o meio daqui já tá bem firme, mas dá pra cortar com a faca ainda. Eu recomendo que vocês deixem na geladeira mesmo pra ficar firme. Eu tava com um pouco de pressa, então eu coloquei no congelador. Mas o meu congelador, ele gela demais. Mas deu certo, como vocês estão vendo aí, eu já consegui cortar e olha como ficou bonito. Então ficou assim, gente, o nosso bolinho de batata com frango, que pode ser colocado tanto no forno quanto na air fryer pra fritar, tá vendo? Ele tá congelado, mas é só você colocar direto, tá? Ou você pode deixar 30 minutinhos fora do congelador e depois levar pra fritadeira. Aqui eu separei um pouco menos
pra uma quantidade assim, pra mim fazer um lanche no meio da tarde, por exemplo. Você também pode cortar menores, tá? Aqui eu cortei grande, porque depois é só cortar no meio, mas você pode cortar quadradinhos menores ou fazer bolinhas também. Aqui ficou os legumes que a gente fez no forno. Eu já falei pra vocês que esses potes aqui, eles têm 1 litro. E, gente, cabe bastante verdura. Essa quantidade é para uma refeição, mas você pode encher o pote e colocar até para as 2 refeições. E eu não vou congelar os legumes, tá? Eu vou deixar na geladeira pra gente consumir aí nos próximos 2 dias. Aqui eu tenho aquele macarrão turbinado lá. Olha só, tá até suando a mesa, porque tava na geladeira tudo. E eu tirei pra mostrar pra vocês. E aqui é a carne moída. Essa quantidade dá uma refeição pra 4 pessoas. Então aqui eu vou só fazer um arroz, ou posso fazer um macarrão também. E arrozinho, um feijão, usar uns legumes, ou eu posso fazer uma salada rápida. E aí eu vou ter as misturas já prontas. Essa quantidade aqui também serve 2 refeições para minha família. Não parece, mas esse pedaço ele é bem grande. Então eu posso fazer um arroz, um feijão ou um arroz à grega, vai combinar muito bem com esse bolinho de batata e frango, que é bem gostoso, ou uma saladona, se a gente não quiser jantar. E tá prontinho, tá bom? Ainda sobrou aqui um pouquinho de frango com requeijão, o cheiro verde que eu fiz, que serve mais uma refeição. Ou seja, eu tenho carne para 1, 2, 3, 4 dias, tenho macarrão turbinado aqui, tenho os legumes cozidos e o bolinho. Eu acredito que dá para essa semana tranquila, a gente vai se virando aí com arrozinho e um feijão que não pode faltar aqui em casa. Tá uma paz ter comida e jantada na geladeira, você sabe que você não vai se estressar com isso, não tem cansaço físico, não tem cansaço mental e ainda sobra mais tempo para você cuidar de você e passar mais tempo com a sua família. Então a rotina na cozinha, ela fica mais tranquila. Aqui funciona super bem. Conta aqui pra mim nos comentários se vocês estão colocando em prática e como que tá funcionando aí na sua casa a organização alimentar. Vocês sabem que cada semana eu faço de uma forma diferente, mas essa semana vocês podem perceber que eu não fiz nada de lanche. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para você não perder o vídeo de sexta-feira, porque na sexta-feira eu quero colocar vídeo de preparação dos lanches. Eu quero fazer para 2 semanas, porque fazer a preparação da comida na semana para mim é muito tranquilo. Mas fazer a preparação lanche, eu acho que dá um pouquinho mais é um trabalho a mais, né? Na minha rotina aí de organização alimentar. Então eu quero fazer já um lanche para 2 semanas, vamos ver como vai funcionar. Gente, eu sei que tem gente nova chegando por aqui, então deixa eu explicar uma coisa. Agora, no finalzinho do vídeo, eu sempre gosto de deixar um espaço para bater um papo com vocês. Aliás, já tava com saudades já. Faz tempo que eu não tirava um tempo assim no finalzinho do vídeo para bater um papo com vocês. Gente, já lavei a louça, né? Geralmente a louça que fica eu já vou tirando o lixo na hora das preparações. Eu já separo o que é lixo, já coloco tudo numa sacolinha, já coloco lá pra fora. A louça, o que dá, que tem muito volume, eu já vou ir lavando pra não ficar muita coisa pra depois, senão fica muito cansativo. Eu sempre falo isso, gente. Mas é muito importante porque se ficar muito cansativo, provavelmente você vai desistir de fazer a organização alimentar por conta da bagunça. Então já vai fazendo o lixo, já põe tudo numa sacolinha, depois a sua amarra e coloca lá fora. A louça, o que tiver de muito volume, panela, você pode ir lavando e reutilizando para não pegar um monte de panela. E coisas grandes como forma eu já gosto de deixar lavada e já guardo. Pra não ficar aquela poluição visual, até porque eu gravo pra vocês, né, gente? Aí fica chato ver aquela bagunça. Mas no dia a dia mesmo, eu também recomendo que vocês façam isso, porque ajuda bastante a economizar a bagunça aí, né? Que não queremos um monte de louça, passar o dia lavando louça, além de cozinhar um monte de comida, né? Eu lavando a louça aqui, aí eu vou falando, né? Então, gente, não tem muita louça porque a gente almoçou enquanto as coisas... É mais a loucinha do almoço, né? Porque enquanto as coisas congelavam, eu já vim e já lavei a louça. Mas tem o trivial, que nem caneca, né? Algumas coisas que a gente usou pra almoçar, ainda tem. E aí eu vou dar uma lavadinha aqui já, porque à tarde tem bastante coisa pra fazer. Gente, eu passei uma manhã fazendo isso, porque as crianças estão em casa essa semana, né? O Pedro andou com febre, Gabrielzinho também tá meio ruim do bronquite. Então eles estão em casa e aí eu levei um tempo maior do que geralmente eu levo pra fazer essas preparações. Então... paciência, né, gente? Agora tem coisas pra fazer. E deixa eu contar pra vocês. Pera aí.
O que eu ia falar pra vocês é que agora eu tenho uma horta na minha casa, gente, vocês não vão acreditar. Meu sogro veio aqui em casa e fez uma horta suspensa pra mim. Hoje mesmo eu vou lá, vou comprar terra. Vocês querem ver, gente, todo esse processo? Ele fez uma horta suspensa e eu vou usar a garrafa PET mesmo pra colocar. Porque tem um esquema lá de autorregação, alguma coisa assim, eu não sei explicar pra vocês. Mas eu tô aprendendo, vou entrar agora nesse universo. Porque eu acho o máximo ter cheiro verde, essas coisas em casa, alface, acho que é o mínimo, né? A gente tem em casa, não precisa comprar. Quem sabe vocês pegam essas ideias também, vocês vão gostar, é muito bacana, eu consigo gravar pra vocês, tá bom? Mas comenta aqui pra mim se vocês têm interesse em ver como é que tá ficando. Daí eu mostro pra vocês, eu gravo, eu conto até pra vocês como é que foi feito, converso com meu sogro, pra ele explicar o passo a passo, tá bom? É bem simples mesmo, mas eu achei assim, ficou bonitinho, sabe? Inclusive tem que passar um verniz e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso essa semana. Se eu não conseguir, meu esposo faz no final de semana. Mas precisa, porque fica no tempo. Ficar no tempo acaba estragando, então precisa passar um verniz na madeira. Mas eu acho que de madeira pra fazer essa horta que a gente gastou foi R$36. Foi bem baratinho mesmo, gente, compensa fazer. Outra coisa importante, gente, é que esgotou alguns temperos lá na lojinha da Shopee. O pessoal veio falar comigo e avisar que vai ter reposição em breve, tá bom? Mas ainda tem algumas coisas lá, eu preciso confirmar o que tem, o que não tem. Mas já convido você a começar a seguir lá na lojinha, porque assim que tiver reposição, você vai receber notificação, tá? Ô, gente, como vocês podem ver, eu não fiz lanche e nem as frutas da semana. Esse vídeo das frutas da semana e do lanche vai sair na sexta-feira, tá bom? Já tem o planejamento dessas refeições prontas. Ah, falando nisso, gente, eu fiz um vídeo muito, assim, atendendo a pedidos de vocês, que é o sobre como montar um cardápio semanal e por onde começar. Nesse vídeo eu falei bastante sobre o que comprar no mercado. Se você assiste os vídeos de organização como esse aqui, vai lá, assiste também esse vídeo de planejamento, de cardápio semanal, porque vai te ajudar bastante, vai te dar um norte, sabe? Eu sei que tem gente que não tem paciência de assistir o vídeo porque ele é muito falado, né? Eu não mostro muitas coisas, é mais um bate-papo mesmo. E nem todo mundo, na verdade, tem essa disponibilidade, né, de ficar na frente ali do celular ou do computador vendo. Então, eu convido você a fazer o quê? Vai lavar sua louça, bota lá o vídeo em formato de podcast, você vai ouvindo. Eu faço muito isso aqui em casa. E funciona pra mim, espero que funcione pra você também. Então, gente, vai fazendo suas coisas, vai lavando a louça, vai varrendo o chão, deixa o vídeo passando e aí você consegue escutar. E aí, quando você for fazer o seu planejamento, você vai ter um norte, porque esse vídeo eu deixei ele bem, bem claro, o mais específico possível, apesar de eu falar bastante, como sempre. É o mais específico possível para ajudar vocês aí a estar entendendo como funciona outras questões da organização alimentar, sabe? Então, não deixe de assistir esse vídeo, eu vou deixar, gente, eu prometo dessa vez. Eu vou deixar linkado no primeiro comentário fixado, tá bom? Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu também abri o clube de canais aqui. Então, se você participar do clube de canais, você pode ter acesso a uma live semanal de terça-feira, tá bom? E algumas postagens exclusivas para quem é membro do canal, porque lá eu vou postar dicas também pela aba comunidade, mas só para quem é membro do canal. Claro que isso não vai mudar o meu conteúdo aqui no YouTube, o vídeo de terça e de sexta nada muda, mas é algo mais que vocês recebem aqui do canal quando você se torna membro, além de apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Pessoal, e aí a gente consegue ficar mais próximo, porque na live, se você me mandar uma pergunta, eu consigo responder ao vivo para você, comentários. E se você for membro também, você consegue prioridade nas respostas dos comentários. Porque às vezes é muito comentário, eu não consigo responder um a um, então eu não consigo responder todos. Mas se você for membro, vai chegar para mim como um dos primeiros comentários, mesmo que já esteja lá no final. Aí eu consigo olhar e responder você, tá bom? Às vezes é uma dúvida, eu sei que muita gente me manda dúvida aqui
de preparação que tá fazendo. Tipo assim, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu tenho coisas na minha casa que eu ganhei e eu não quero deixar estragar, como é que eu faço? E se você for membro e me mandar mensagem, eu consigo responder mais rápido pra você. Tá bom? Eu consigo, é quase que uma mentoria, gente. Quem fizer parte do clube de canal vai quase que ter uma mentoria ali, com ajuda, com vários auxílios de várias formas. Gente, o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar, tá bom? Mas para isso eu preciso conseguir manter o meu canal aqui no YouTube. E a gente consegue isso como, gente? Com o like de vocês. Quando vocês comentam, isso me ajuda bastante. Tem gente que vai lá e só coloca uma carinha ou coloca um obrigado. Já é ótimo, porque o YouTube, ele entende que o conteúdo é bom. E ele me ajuda a me manter aqui na plataforma, tá bom? E aí eu continuo aqui com vocês, fazendo o que eu amo, que é compartilhar a organização alimentar. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha ajudado e animado vocês aí de alguma forma para vocês estar fazendo aí a organização de vocês, tá bom? Pessoal, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.